Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Tia Dani no Te Ensina e hoje, gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre a fase da escrita, tá? De acordo com a pesquisa da psicogênese da língua escrita, a criança ela passa por fases específicas de aprendizagem aí no processo da escrita. Então, gente, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês, né, sobre a fase pré-silábica e silábica, tá? Eu espero contribuir aí um pouco mais aí para sua profissão, para o seu trabalho, tá bom? Para suas aulas. E se você já gostou, clique aí, deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não demora não, deixa para depois, não, escreve agora, tá bom? E clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos, gente, que vai ter muita coisa boa. Gente, quando eu falo de alfabetização, meus olhos brilham. E não é só esse brilhinho aqui da luz que tá vindo aqui, não. Meus olhos brilham também de alegria, porque eu não vejo nada até hoje, né, que me dá mais satisfação dentro da educação do que alfabetizar. Né? Sabemos que temos muitos desafios, uma sala com crianças na fase de alfabetização, existem desafios diversos que podem surgir em anos diferentes, né? Crianças com problemas de aprendizagem, autistas, né? Crianças em fases diferentes. Então, assim, existem muitas coisas que podem influenciar, né? E nós sabemos que toda vez que vem alguma coisa nova, são desafios, né, que nós aí agarramos e que nós fazemos de tudo para conseguir vencer. E eu fico assim muito feliz quando chega no final do ano ou até mesmo no processo de alfabetização que eu vejo ali o avanço dos alunos. Gente, não tem nada melhor. Eu fico muito feliz. Realmente, os meus olhos brilham quando fala de alfabetização porque eu amo esse trabalho, tá? E é por isso que eu estou focando nele nesses dias. E eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre essa fase, né? Essas duas fases aí que são muito importantes, é muito bom e importante que você venha identificar. Eu vou falar de uma maneira bem simples, sucinta, de uma maneira bem rápida sobre o que são essas fases e quais são as características dessa fase, né? Dessas duas fases. E eu espero que você goste, tá? A primeira, gente, é a fase pré-silábica. Na fase pré-silábica, o aluno já compreende que a escrita acontece através de letras. E aí, gente, ele vai escrever lançando várias letras aleatórias. Ele vai colocar A, C, O, né? Independente de quais letras e quais sílabas tenham nas palavras. Às vezes, por eles já começarem a identificar um pouquinho mais, né? Ali a letrinha, eles podem até colocar alguma letrinha que seja correta dentro daquela palavra, mas ele ainda não entende, não compreende o som, não sabe que aquelas letras ali tem um som em cada letra, então ele vai colocar de maneiras aleatórias. E é aí que também ele começa a perceber as características daquela palavra que você colocou. Por exemplo, se você colocar elefante, ele vai escrever com muitas palavras ou vai escrever com letras grandes. Então, por quê? Porque o elefante é grande, né? Então, ele entende como ele é grande, então ele vai escrever com muitas palavras. Se a palavra for grande, ele vai escrever com muitas letras. E se a palavra for pequena, ele vai escrever com poucas letras. Se for formiga, por exemplo, vai escrever com a palavra bem pequenininha. Ele vai botar várias letras bem pequenininhas. Então, essas são características da pré-silábica, tá? Quando chega na silábica, que ele avança e vai para a silábica, é o momento que ele já entende que as palavras elas têm valor sonoro. E aí que o professor já está trabalhando com eles os pedacinhos. E então, eles começam a identificar que existem os pedacinhos, mas existe a fase dentro da silábica, silábica sem valor sonoro com valor sonoro. A sem valor sonoro, ele ainda não compreende o valor dos sons das letras. Então, ele vai colocar ali várias letras, não são aleatórias, mas como ele já conhece, né, o nome das letras, ele vai colocar ali o nome de algumas letras, tá? E aí, de acordo com os pedaços. Já no com valor sonoro, quando ele entende que aquelas letras têm um valor sonoro, ele já vai escrever, por exemplo, ele vai escrever abacate, ele vai identificar que o A tem um som de A, né? Então, abacate, ele vai colocar algumas letras
né? Mesmo que seja o pedacinho esteja correto, por exemplo, 4 pedacinhos, mas ele vai colocar aquela letra que ele reconhece o valor sonoro, né? Aquela que ele tem mais facilidade. Por exemplo, quando o professor ele ensina através do nome das letras, as vogais, por exemplo, gente, é por isso aí que eu sempre que eu gosto de trabalhar, né, com as boquinhas e com o método fônico, porque o aluno já desde o início, desde quando ele está conhecendo as letras, ele vai conhecendo as letras não pelo nome das letras, mas sim pelo som das letras, porque as consoantes, por exemplo, se você for ensinar pela letra, pelo nome da letra, ela não é a mesma coisa que o som, não é a mesma coisa. Então ele vai ter que associar ainda o nome da letra pelo som. Quando você ensina já diretamente com as boquinhas e com o método fônico, ele conhecendo a articulação da boca, o som que sai da boca, ele já identifica até mesmo as consoantes. É por isso que o aluno dá um avanço muito grande. E é por isso, gente, que muitos alunos às vezes começam a escrever, quando eles começam a escrever no silábico com valor sonoro, eles dão ênfase assim, na hora da escrita, com as vogais. Eles geralmente colocam mais as vogais, porque as vogais, o nome das vogais é praticamente o som, é mais fácil de ser identificado. O aluno ele vai organizando a sua mente, né, para concretizar a escrita. Mas ele precisa entender que existe um valor sonoro, que aquelas letras têm um valor sonoro, que aquelas letras têm um som. Na hora de colocar na fase silábica com valor sonoro, quando eles não entendem, quando eles não conhecem ainda perfeitamente o som das consoantes, eles estão conhecendo ainda, eles vão dar foco às vogais. Por isso que se ele for escrever abacate, por exemplo, ele vai colocar a, E. Geralmente escreve assim, isso não é uma regra, mas geralmente ele vai escrever assim, tá? E aquilo ali já faz parte da escrita, já é a escrita do aluno. Mas quando ele reconhece o valor sonoro das consoantes, provavelmente ele já vai começar a incluir mais consoantes dentro daquela palavra, né? E aí com o tempo ele vai se organizando, ele vai se identificando e reconhecendo o som daquelas letras e ele vai colocar, mas ele já entende que as letras existem sons para cada letra, tá? Então, gente, aí eu indico para vocês que vocês trabalhem dessa forma, que vocês conheçam o método Boquinha, o método fônico, e que vocês entendam e compreendam mesmo aquilo que vocês estão fazendo, tá? Aquilo que vocês estão aplicando, como vocês estão aplicando. Aí nessa hora, gente, é importante você trabalhar individualmente com a criança, né, para que ele possa ler e ele vai colocando o dedinho ali de acordo com os pedacinhos que ele está lendo e você vai conseguir identificar direitinho quais são as dificuldades e aquilo que ele está precisando de ser trabalhado ali ter como foco para trabalhar com aquele aluno. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha sido clara, bem rápida naquilo que eu gostaria de passar. Um beijinho para você e até o próximo vídeo.